Conversando com Maestria. Estamos hoje aqui recebendo ele, o professor Luciano Meirelles de Pontes. Ele, que possui licenciatura plena em Educação Física pelo Centro Universitário de João Pessoa, UniP, é mestre em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente do Departamento Materno e Infantil da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente ele é professor e coordenador do curso de bacharel em Educação Física da UFPB. Obrigado por nos conceder o seu tempo, doutor Luciano Meirelles. Olá, para mim é uma alegria muito grande receber esse convite e estou à disposição para esse papo. A gente vai dar início à nossa entrevista aqui, fazendo umas perguntas sobre a sua carreira inicialmente, tudo bem? Excelente, vamos lá. Então, por qual motivo o senhor escolheu cursar a licenciatura plena na Educação Física? Bom, essa decisão, na verdade, ela tem muito a ver com a minha questão de me inspirar na minha irmã, né? Que eu tenho uma irmã que é profissional de Educação Física, também licenciada plena em Educação Física, com atuação em Educação Física adaptada, e ela foi assim muito inspiradora para essa tomada de decisão. Também, assim, enquanto criança e adolescente, eu sempre fui muito envolvido com atividades esportivas, né? Futebol, corrida e várias outras atividades, eu estava sempre participando. Acredito que isso tenha sido talvez um dos maiores motivos nessa afinidade que eu tive com a minha irmã e também por estar muito associado ao esporte. Tem algum esporte assim que o senhor sente uma paixão imensurável entre outros? Tenho sim, tenho a corrida, né? A corrida. As corridas de longa distância, né? A que está marcado no meu corpo, inclusive, né? Alguns feitos que eu fiz, né? Correr maratona, correr provas de 21 quilômetros, então a corrida é uma grande paixão. Já correu a de São Silvestre? Corri 5 vezes a São Silvestre. Nossa! Inclusive está marcada aqui, né? Tem uma tatuagem marcada de 2016 até 2021, eu corri todas, exceto 2020 devido à pandemia. Então, professor, o que levou o senhor a se tornar um professor universitário? Williams, aí é uma coisa, é muito complexo falar isso aí, porque na verdade, logo que eu estava no final da minha graduação, na verdade, no final da minha graduação, eu me envolvi muito com o trabalho de conclusão de curso, né, com o TCC. Sim. Diferentemente dos meus colegas, eu era apaixonado pela questão da pesquisa. E eu me envolvi muito, tanto é que eu sempre falo que, para mim, é muito mais prazeroso lembrar do dia que eu defendi o meu TCC do que a própria colação de grau. Ali eu me encontrei como pessoa e como profissional. Então, a partir dali, eu tracei metas para poder chegar nesse nível de professor universitário. Então, professor, ao longo dos anos da sua carreira, como tem sido a sua experiência nessa questão pedagógica, desse mundo da universidade? Bom, muitas transformações a gente vem percebendo, né? Muito rapidamente as coisas estão acontecendo, se transformando, principalmente com o advento da tecnologia, né? O acesso à internet, isso vem mudando bastante. Tradicionalmente as abordagens pedagógicas elas são as mesmas, a gente tem na verdade muitas abordagens de ensino. É possível até que se possa entender que cada momento aparece alguém querendo sistematizar uma outra forma de ensinar, mas quando a gente vai estudar, quando a gente vai buscar na literatura, a gente percebe que aquilo já não é uma novidade, aquilo já existe, obviamente com a nomenclatura diferente, né? Na sua opinião, certo? Até mesmo para os nossos telespectadores que estão ali assistindo, que querem seguir carreira acadêmica. Quais são as características ou habilidades essenciais para ser um bom docente de nível superior? Para ser um bom docente de nível superior, primeiramente, ele tem que ter uma paixão pelo ensino e pelo ensinar. Sem isso, eu acredito que tudo fica mais difícil. É algo que eu poderia dizer para vocês que é uma espécie de sacerdócio, ser professor, né? Atuar dentro do ensino e, sobretudo, no ensino superior. A gente percebe as diversidades, a gente percebe as transformações. E eu acredito que sem paixão, sem amor pelo ensino, pela profissão, ser professor, fica mais difícil. Obviamente que não é apenas o gostar e o amar o ensino, você tem que se preparar, né, do ponto de vista científico, metodológico, pedagógico, tem que buscar as informações, né?
e a partir dali você traçar um plano, né? Um plano de atividades, um plano de trabalho que você possa ir estabelecendo metas e conquistando essas metas por meio de esforço, por meio da busca incessante, né? Pela aprendizagem e saber que sempre seremos eternos aprendizes. Então a gente tem que ter essa noção e essa humildade, eu diria, para que seja um bom docente de ensino superior e de qualquer nível de ensino. Ser professor é um desafio constante. Realmente, ser professor é um desafio muito constante. Inclusive, além de ser professor, você também é coordenador de um curso da UFPB. E a próxima pergunta é sobre isso. Como é ser um professor e coordenador ao mesmo tempo de um curso? Primeiramente, difícil, muito difícil, né? Porque, na verdade, nós somos professores e nós nos tornamos coordenadores. Então, a gestão, ela hoje faz parte desse processo todo do ensino superior, que é o caso que nós estamos aqui nos referindo. E eu diria que hoje eu me sinto um profissional mais qualificado, eu diria até um melhor profissional, porque hoje eu posso dizer que eu conheço muito mais a minha profissão e os cursos, né, de educação física, especificamente o curso de bacharelado em educação física, porque hoje eu estou envolvido em todos os trâmites, não só apenas nas atividades de sala de aula, de extensão e de pesquisa. Como o senhor encontra o equilíbrio entre o ensino, a coordenação e outras responsabilidades que o senhor possui? Em uma palavra eu definiria para vocês: organização. Primeiramente, a gente precisa de organização, a gente precisa de divisão de tarefas, a gente precisa de muito autoconfiança, né? Para que você possa desenvolver o melhor trabalho possível, seja na sala de aula, seja na gestão do curso, seja na extensão ou na pesquisa. Então, se fosse para te definir uma palavra, organização. Organização. Então, professor, ainda sobre a questão do senhor ser professor e coordenador, certo? É feita uma seleção, o senhor que se inscreve para querer ser o coordenador, ou o senhor é pego de surpresa? Como é que funciona essa seleção para ser um coordenador de um curso? Bom, nós não somos pegos de surpresa, né? Nós temos um corpo docente, nós temos um departamento de educação física, onde todos os profissionais, todos os professores, eles estão aptos a colocar à disposição e participar de um processo seletivo para coordenação de curso. Então, nós temos uma gestão que chamamos de biênio, são 2 anos de gestão, onde naquele período específico, né, a partir de um edital e de uma consulta, a chapa que for vencedora, ela irá por 2 anos ter essa satisfação, vamos dizer assim, de coordenar o curso, né, que no meu caso, o bacharelado em educação física. Muito interessante, professor. E para os nossos espectadores que estão nos assistindo, a gente vai entrar agora nos comerciais e voltamos logo após. Uma peteca pião, 5 Marias espalhadas pelo chão. Ioiô, fantoche, dominó, ciranda na casa da avó. Come, come, pé com pé, unido unité, o escolhido foi você. Pipa, peteca, pião, 5 Marias espalhadas pelo chão. Ioiô, fantoche, dominó, ciranda na casa da avó. Come, come, pé com pé, unido unité, que som que você vai fazer? Canta, toca, barbatuca, faz da boca um chocalho pra poder brincar. Estamos de volta no nosso programa Conversando com Maestria, certo? Você que acaba de se juntar conosco, estamos entrevistando ele, o professor Luciano Meirelles de Pontes, atualmente professor e coordenador do curso de Educação Física, bacharel da UFPB. Atualmente o senhor leciona e ministra a disciplina Ética Profissional em Educação Física, correto? Sim. Então, professor, qual é a importância da ética na educação física?
A ética na educação física, dentro desse contexto da disciplina que nós ministramos, ela está não só voltada às questões do profissional da educação física, mas às questões humanas. Então, de maneira geral, a gente tenta atuar com o corpo discente, com esse trabalho de consciência, que a ética ela é importante não só para a profissão, mas no dia a dia do ser humano. Então, esse é o foco principal da minha disciplina. Até porque a ética é muito importante, não é? Para nós, para a vida em sociedade. Exato. Então, professor, como a ética pode ser aplicada na prática da educação física? A ética pode ser aplicada na prática da educação física no dia a dia, nas relações professor-aluno, nas relações interpessoais, professor-professor, professor-coordenador, professor-funcionários. Então a gente precisa exercitar a ética como uma postura dentro das nossas ações morais, sempre respeitando o coletivo. Professor Luciano, na sua opinião, existe uma relação entre a ética profissional e a responsabilidade pessoal de um professor de educação física para com seus alunos? Eu acredito que sim, né? O profissional da educação física, especificamente o professor, nós estamos tratando aqui professor universitário, ensino superior, eu acredito que é uma postura que ele deve adotar, como eu falei anteriormente, né? Em outras falas, ele deve adotar não só dentro da sala de aula. Então, é uma carência que eu percebo muito grande, a falta das relações das pessoas, principalmente quando estão fora da sala de aula. Então, esse respeito mútuo, ele precisa acontecer dentro da universidade, dentro da sala de aula ou em qualquer outro local. Isso é fundamental para que a gente possa ter harmonia nas vivências, nas relações das pessoas. Professor, um momento de curiosidade, até eu estou curioso. Vamos lá. Em relação à escolha da disciplina, né? É o senhor que escolhe ou é oferecida para que o senhor lecione essa disciplina ética na educação física? Eu diria que a ética me escolheu, mas eu me apaixonei pela ética, né? Então eu estou no departamento da educação física desde 2013 e desde 2013 até o presente momento eu estou vivenciando essa experiência com a ética profissional, né? Dentro dos cursos de educação física, licenciatura e bacharelado. Diria para vocês que é uma grande honra atuar com uma área tão complexa, porque a gente vive um momento agora onde talvez seja uma das palavras que mais repercute nas conversas, né? Na mídia, na grande mídia. Então a ética ela é na verdade uma reflexão teórica de todas as ações das pessoas, e para mim está sendo muito prazeroso poder atuar com ela e passar o melhor possível do estudo da ética e da minha experiência particular, né? Em termos de pessoa, em termos de ser humano. Isso. Então, professor, a gente vai entrar agora numa dinâmica. Vamos lá. É bem interessante essa dinâmica, tá? Ela é uma dinâmica que o tema dela, ou seja, o título dela é Falo e Não Penso. Se liga só. Então, professor, essa dinâmica ela vai funcionar da seguinte forma, certo? Você vai escolher um desses envelopes, certo? Você vai me entregar. Tudo bem. Dentro desse envelope tem uma palavra e você vai ter que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça pela palavra que vai estar ali, tá certo? Ok, estou preparado. Vamos lá? Vamos lá. Então, professor, para a gente poder começar, eu queria que você escolhesse um desses envelopes que remetesse a algum brinquedo que o senhor já jogou, tá? O senhor já brincou. Então eu vou escolher esse aqui. Tchan, o primeiro. Será? Então, professor, a dinâmica é o senhor ser rápido na resposta, certo? Então, uma paixão. Corrida. Até porque você tem uma tatuagem da corrida, né? Já correu a São Silvestre quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes. 6 maratonas e 5 São Silvestres. E várias outras provas de várias outras distâncias. Qual foi a maratona que o senhor correu assim, em relação à quilometragem, a mais longa? Bom, todas as maratonas são 42 quilômetros, 195 metros, mas o meu melhor tempo e, assim, talvez a minha melhor experiência tenha sido em Florianópolis, Maratona de Floripa. Já fez alguma maratona, alguma corrida fora do Brasil? Ainda não tive esse prazer, William, mas eu pretendo. Então, professor, você agora pode escolher outro envelope
Ele escolheu o envelope do peão, vamos lá. Um medo. Eita, um medo, solidão. Solidão. Acho que realmente é um medo que todo mundo tem, né? Aquele medo de se encontrar só num ambiente, É um né? grande medo. Solidão é... Inclusive, não gosto de estar só, gosto de estar sempre entre pessoas. Entre pessoas. Entendi. Entendeu? Vamos lá, vamos iniciar. A dinâmica ainda Mais vai um? continuando. Oxe, temos 6 aqui, vamos lá. Vamos pegar essa aqui do jacarezinho, tá? Jacarezinho. Será que surpresa terá isso aí? Vamos lá. Você vai gostar. Tem que ser uma conquista. Diga aí uma conquista que o senhor se lembra hoje e para sempre vai lembrar. Essa conquista é a minha própria vida. Eu diria que a minha vida é a minha maior conquista. Bem profundo, viu? Filosófico, né, diria. Realmente bem filosófico. Então, professor, você pode puxar mais outro envelope. Vamos pra peteca? Peteca. Adoro peteca. Vamos lá. Isso aqui você acha que não vai conseguir responder. Um sonho. Ser feliz. É meu sonho. Apesar de saber que é uma percepção oscilatória, né? Mas a gente vive em busca da felicidade. Isso é uma inquietação filosófica, né? A busca da felicidade. Então, o meu sonho é me sentir feliz o máximo de momentos possíveis. Entendi. É realmente a questão da sociedade, a questão de uma pessoa pessoal, minha, a sua, a dele. Exatamente. É o objetivo que a gente tem é ser feliz, não é? O professor pode buscar mais outro aí. Vamos pegar aqui o carrinho. Carrinho. Ó, e na minha infância eu já joguei muito com esse carrinho, viu? Não sei se você já brincou com Já, carrinho. muito. Eu tive uma infância muito rica em jogos. A gente está dentro dos museus dos brinquedos e aqui, você pode observar que vocês já viram no comercial, existem vários brinquedos aqui e eu escolhi esses daqui entre eles para a gente fazer a nossa dinâmica, né? Então, o carrinho eu escolhi porque eu, quando era criança, eu brinquei. Então, o senhor com certeza já deve ter brincado. Muito, com certeza, Né? muito. Então, Muitas lembranças boas. Então, professor, mais uma palavra Vamos adiante. na telha, viu? Na telha. Uma inspiração. Meu pai é a minha grande inspiração, né? Acho que até falar sobre ele, né? Eu tenho o privilégio de tê-lo ainda entre nós, já com seus 88 anos, e ele é a minha grande inspiração, é o grande mestre que sempre eu me inspirei e busquei nele aprender o máximo que eu pudesse, né? Com seus ensinamentos, com suas lições. Até me emociona falar sobre ele. Os nossos maiores tesouros são a nossa família, né, professor? Com certeza, sem sombra de dúvida. Sempre são aqueles que nunca vão soltar as nossas mãos em qualquer momento, né? Então, para o nosso último envelope, né, professor? Vamos lá. O que será que tem aí? Nem eu sei. Então, professor, está preparado para o último envelope? Estou preparado. E vocês estão preparados para o último envelope? Um desejo. Um desejo? Isso. Isso aí eu vou deixar até o senhor pensar. Não, já posso te falar, já posso dizer para todos que vão nos assistir, né, que esse desejo é que as pessoas, elas, já que falamos tanto de ética, né, que as pessoas elas possam se amar mais, se compreender mais, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, de muita divisão, né? Não só a questão ideológica, política, mas também a gente percebe a necessidade que as pessoas têm de buscar nessas relações, né, interpessoais, se gostar mais, se entender mais, se respeitar mais. Então eu acredito que é a grande reflexão que a gente pode, nesse momento, ter aqui, a partir dessa pergunta que você me fez aí, dessa palavra que você me apresentou. Então, professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Já? Assim, por mim, eu continuaria aqui horas e horas e horas e horas, porque até o nosso papo está muito legal, na verdade, né? Até então, você está me tirando também muitas dúvidas, até com certeza dos nossos telespectadores que estão aí assistindo nesse exato momento, né? Tirando dúvidas sobre a questão da vida acadêmica, como ser um profissional da metodologia pedagógica, como um professor universitário, que não é uma jornada fácil, né? São anos e anos de dedicação, não é isso?
Então, para os seus telespectadores que estão lhe assistindo nesse exato momento, que são alunos, que têm o desejo de querer seguir carreira acadêmica, qual é o conselho que o senhor deixaria para eles? Bom, se eu pudesse resumir em uma palavra essa pergunta, né, eu poderia dizer dedicação. Então, acredite no curso que vocês escolheram, né? É um curso, a educação física hoje, na licenciatura, ela nunca teve tantos caminhos favoráveis, né? A gente está tendo agora, inclusive com a reforma da matriz curricular, nós vamos ter um empoderamento do curso de licenciatura em educação física, e a gente percebe que o aluno que escolheu esse curso, o que eu posso dizer de conselho é que se dedique, é que trilhe esse caminho da graduação, é que siga adiante, se envolva em laboratórios, em grupos de pesquisa, se envolva na extensão, né? Pense na pós-graduação. Nós temos a possibilidade hoje na nossa universidade de um curso de mestrado e doutorado num programa associado de educação física. Eu acredito que o céu é o limite, desde que vocês tenham realmente esse amor e esse desejo de ser feliz e de ser profissional de educação física. Eu diria para vocês que muitas conquistas ainda estão por vir e que só dependem de vocês. Então, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, tá, William? Agradeço a vocês, agradeço a professora Elisara, professora titular da disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação Física e Esporte, e me sinto muito honrado de ter podido participar e bater esse papo aqui com você. E para os nossos telespectadores que estão assistindo agora, muito obrigado por ter continuado a assistir a nossa entrevista e até a próxima.